Então vamos começar o nosso vídeo de hoje e pedindo mais uma vez só o likezinho para incentivar a Bilinha a continuar pesquisando sobre a nossa história, né? Vamos para o vídeo. Primeiramente, bora ajudar a Bilinha aqui no canalzinho. Só um anunciozinho, uma ajudinha e um likezinho. Pois é. Dito isso, vamos para o vídeo. Então, galera, né, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Primeiramente, eu vou contar para vocês como foi que o nosso tema do nosso vídeo de hoje começou, né, tanto assim lá nos Estados Unidos, porque começou lá nos Estados Unidos, quando chegou no Brasil, e por último fazer um paralelo de quando chegou ao Brasil, o que estava acontecendo aqui na terrinha nesse referido ano, né? Então, você sabe o que se comemora no segundo domingo de maio? Pois é o que nós vamos falar hoje. Então, eu digo para vocês que essa data, ela originou-se lá nos Estados Unidos, e vou ler aqui, né? Como é nos Estados Unidos, meu inglês é nível The Books on the Table. Então, vai do jeito que se escreve, vou pronunciar, tá? Então, se originou-se lá nos States com a Ana Jarvis, em 1908, tá? É um pouco recente, por assim dizer. Após a morte da mãe dela, a Anne Rivers, né? Rivers Jarvis. E ela visava, né? Ela queria visar uma homenagem ao amor materno. Então, a data foi oficializada lá nos Estados Unidos em 1914 e chegou aqui ao Brasil apenas 4 anos depois, em 1918. Achei que até que foi rápido pelaquele tempo, né? Sendo oficializada por Getúlio Vargas em 1932, no segundo domingo de maio, focando na valorização da família. Aí um pequeno resumo assim da origem detalhada do início, né, das homenagens ao Dia das Mães. A fundadora do Dia das Mães, né, é a Ana Jarvis. Após perder a sua mãe, a Anne Rivers Jarvis, em 1905, ela iniciou uma campanha para criar um dia dedicado a todas as mães nos Estados Unidos. A primeira celebração ocorreu em maio de 1908, na Igreja Metodista, onde a mãe da Ana Jarvis, né, a Anne Rivers Jarvis, ela ensinava na Virgínia Ocidental, logicamente, nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil não existe um estado chamado Virgínia Ocidental. A oficialização nos Estados Unidos ocorreu em 1914, quando o presidente o Wilson, né? Mas aqui vamos chamar de presidente Wilson, já que lá eles gostam muito de usar o sobrenome da pessoa, né? Então, o presidente Wilson, ele oficializou a data no segundo domingo de maio, a chegada e a consolidação aqui no Brasil. A primeira celebração dos Dias das Mães aqui no Brasil ocorreu em 1918 e foi iniciada pela Associação Cristã de Moços, a ACM, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A oficialização do Dia das Mães aqui no Brasil, como eu já disse, ainda agora ocorreu em 1932, quando o presidente Getúlio Vargas, pelo decreto número 21.366, ele definiu o segundo domingo de maio como o Dia das Mães, destacando os sentimentos e virtudes do amor materno, né? Achei bem profundo essa frase, né? Destacando os sentimentos e virtudes do amor materno. Então,
Anos depois, né, em 1947, a Igreja Católica passou a apoiar essa data, que foi incorporada ao calendário oficial da Igreja Católica, tá? Em 1947. Uma pequena curiosidade sobre a criação dos dias, do Dia das Mães, né? Do Dia das Mães. A Ana Jarvis, né, que foi a criadora desse dia, ela depois, né, posteriormente, ela lutou contra a comercialização da data, tá? Ela, né, que acabou se tornando um feriado muito mais comercial, né, o presentinho de mamãe, do que o pretendido originalmente. Quase não sei o nome, mas saiu, né, que ela queria apenas homenagear, como disse o Getúlio Vargas, né, os sentimentos e virtudes do amor materno, né, mas passamos a comprar presente também para ajudar a homenagear nossa mãe, e ela foi totalmente contra isso. Bom, sobre 1932, tanto aqui no Piauí, mas focando mais em Piripiri, tá? Sobre 1932, especialmente por volta desse período, né, do mês de maio, dá para reconstruir algumas linhas bem plausíveis que circulavam, né, aliás, que circulam ainda na memória local, né, na nossa memória local, né? Então, a primeira coisa que se lembra-se é justamente do tempo de medo político. Por que que tinha esse medo político? Por causa da Revolução de 1932, que aconteceu lá em São Paulo, mas aqui no Piauí se sentia medo, e pior ainda, em Piripiri, em 1932, se tinha medo do que estava acontecendo em São Paulo. Enfim, um resumo do que foi, né, a Revolução de 1932, né? Em 9 de julho de 1932, os paulistas iniciaram uma revolta armada pedindo às eleições uma nova Constituição e maior autonomia para os estados. O movimento foi derrotado militarmente, né, em outubro de 1932, mas teve um efeito político importante. Por quê? Porque em 1934 nós tivemos uma nova Constituição, né? Então não foi um movimento totalmente derrotado, né? E isso foi a Revolução de 1932, que aconteceu em São Paulo, mas em Piripiri o povo estava com medo. Enfim, no Piauí havia o controle por interventores, tá? Aqui no Piauí o nosso interventor era o Landry Salles. Em maio de 1932, aqui em Piripiri estava sobre a administração nomeada subordinada ao interventor estadual, o Landry Salles. Mas o nome exato do gestor local nesse mês não é confirmado com segurança e em fontes amplamente acessíveis. Não descobri quem era, assim, o, digamos, prefeito em maio de 1932 em Piripiri. Mas podem ter administrado aqui, nesse tempo, né, tanto o Tomás Rebelo quanto o Adolfo de Souza Mendes, a nossa primeira prefeita, né, a Francisca Melo, ou o Antônio Coelho de Rezende. E nós também tínhamos pouca autonomia municipal e precisávamos de uma reorganização administrativa. Bom, em maio, né, que é um período ainda dentro da quadra chuvosa no norte do estado, as atividades agrícolas estavam em andamento, principalmente no plantio e cultivo de milho, feijão, algodão e outros. Mesmo sem o combate direto, relatos orais falam de um clima de insegurança e de boatos, como os comentários sobre um possível recrutamento de homens. Tinha também o medo da guerra chegar ao interior.
e tinha a circulação de notícias confusas vindas do sul do país. Geralmente a notícia já chegava atrasada, tá? Mas existia essa confusão na hora das notícias, né? Se confundiu o que era passado com o que nem aconteceu e dizia que ia acontecer. Era um fuxico monstro. Enfim, isso está ligado ao contexto lá da Revolução de 1932, né? Que, embora muito distante, né? São Paulo de Piripiri, meu filho, tá longe que só. Repercutiu psicologicamente até no interior do estado, né? Aqui em Piripiri. Enfim, em algumas famílias, há lembranças de homens evitando viagens longas e de uma maior cautela nas estradas e também na hora do comércio, né? Na hora de comercializar suas mercadorias. Embora não haja um evento específico registrado, tá? Em maio de 1932, tá? Ressaltando isso. Então, embora não haja um evento específico registrado, tá? Maio tradicionalmente envolvia, né, a devoções religiosas, né? Maio é o mês de Maria. As rezas, tinha novenas e tinha encontros comunitários. Existia uma movimentação em capelas e nas igrejas católicas. Memórias transmitidas por gerações falam de anos no início da década de 1930, né? 1932 está no início da década de 30. Então, eles falam de anos no início da década de 30 com chuvas irregulares ou excessivas em algumas áreas. Muita dificuldade no transporte de mercadorias e até de isolamento de comunidades rurais, né? Porque as estradas, se hoje em dia as estradas ainda são precárias, imagine em 1932, né? O estado que não deveria ficar quando existia a estrada, tá? Então, assim, essas narrativas não são sempre precisas, principalmente em se tratando de datas, mas frequentemente são colocadas como no tempo da Revolução, ou seja, né, por volta de 1932. Não há registro de batalhas ou conflitos aqui em Piripiri, em consequência da Revolução de 1932, tá? Também não houve nenhuma fundação importante, não houve também nenhum desastre natural documentado, muito menos uma obra pública inaugurada, ou seja, não existiu nada. Porém, em maio de 1932, em Piripiri, foi um período de vida rural ativa, na organização política, né, sobre o governo Getúlio Vargas, do cotidiano bastante simples e de forte presença religiosa, porém sem um evento isolado registrado, mas inserido em um momento importante da história do Brasil. Minha gente, não estava acontecendo nada. Estava acontecendo em Piripiri o que o peixe faz. Aí, Piripiri está inserido em um momento importante da história do Brasil, sem acontecer nada. Mas está lá inserido na história do Brasil, né? Enfim. E é água, viu, gente? Bom, algumas tradições orais ligam esse período ao início ou o fortalecimento de armazéns familiares, né? Como eu já contei da minha família, né? Meus avós eram comerciantes de casas comerciais simples e do escambo, né? Escambo é aquele comércio de troca, né? Eu te dou o arroz, tu me dá a farinha, eu te dou o peixe, tu me dá a carne de gado, né? O escambo. Bom, famílias antigas, né, como os Andrades e como os Cavalcantes, e dentre outras que são tradicionais em Piripiri, costumam ter histórias que situam seus antepassados antes da Revolução,
no tempo da Revolução ou logo depois de 32, ou seja, logo depois da Revolução. Isso indica que em 1932 funciona como um marco de memória, mesmo sem um evento local importante especificado, tá? Mas está inserido em um momento importante da história do Brasil, né? Até tive que arrotar. Então, né? Mas mesmo sem acontecer nada específico, está inserido em um momento importante da história do Brasil. Relatos orais, eles destacam que em tempos de incertezas aumentavam as rezas coletivas, as promessas religiosas eram feitas e a devoção marianas ganhavam forças, especialmente em maio, né? Maio é conhecido como o mês de Maria, né? Maria, mãe de Jesus. Como diz uma música que a gente cantava no Piguinho de Gente, né? Ave Maria, mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Sinto saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. O resto da música não lembro. Enfim, a fé funcionava, e eu acho que ainda funciona, né, como resposta como resposta a um medo político, né, naquele tempo, que eles tinham medo que a revolução que estava acontecendo lá em São Paulo chegasse em Piripiri, no interior do Piauí. E as dificuldades econômicas, né, dificuldades econômicas, se houve, realmente chegou, mas a guerra, enfim. Há lembranças recorrentes de viagens feitas a cavalos ou em comboios, porque ninguém era doido, no meio da Revolução, né, ninguém era doido de viajar só. E a demora de dias para chegar a outras cidades, né, porque você viajava ou de cavalo, né, montado no cavalo, ou numa carroça, ou a pé. E as notícias já chegavam com atraso. Sendo em Piripiri, além do atraso, ainda tinha um pouquinho mais de aumento, né? Por conta de quem recebeu a notícia, e assim ia que no final das contas, a notícia já era divulgada com não ter mais nada a ver com a notícia original. Enfim, isso reforça a ideia de que eventos nacionais eram sentidos de forma lenta e indireta, só alimentando rumores, né? Quem gosta mesmo assim só de tragédia, né? Aquele povo que tudo que fala tem que ter uma tragédia no meio, e ferra a festa nesse tempo. Enfim, 1932 em Piripiri aparece como um tempo de medo, né? De uma guerra distante, né? A Revolução de 32. Dificuldades no cotidiano rural, né? Porém, assim, não consegui, na minha pesquisa, saber se foi um inverno muito rigoroso, com muita chuva, ou se foi um inverno muito seco, com escassez de chuva. Não consegui esse dado. O fortalecimento da religião, a consolidação de famílias e também de comércios familiares, né? Como falei anteriormente. Ou seja, menos um evento e mais um clima histórico vivido pela população, né? O clima, pode assim, aí foi esse clima histórico que me pegou, né? Pode ser assim que estavam com medo, realmente, da revolução que estava acontecendo em São Paulo, chegar lá em Piripiri, né? Ou então foi um inverno ou muito rigoroso, com muita chuva, ou sem um pingo d'água. Enfim, como diz aqui, né? Um clima histórico vivido pela população deixa a entender muita coisa, principalmente no ano de 1932, tá? Porque aqui eu fiz o paralelo do que estava acontecendo no ano de 1932 em Piripiri, ou seja, não estava acontecendo nada, mas está inserido em um momento importante da história do Brasil, mesmo sem nada acontecer. Então, esse foi assim, o paralelo que eu fiz, né, quando começou, né, a se comemorar o Dia das Mães aqui no Brasil e o que estava acontecendo em Piripiri nesse mesmo ano. E foi isso, né, não aconteceu nada demais. E
contei aqui pra vocês, né? E assim a gente finaliza o nosso vídeo. Até o próximo vídeo.